Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história simplesmente incrível dos dinossauros, a dinastia mais longa e impressionante que o nosso planeta já viu. 167 milhões de anos. É um número tão grande que é até difícil de processar. Mas foi exatamente por todo esse tempo que os dinossauros dominaram a Terra. Só para ter uma ideia, a nossa espécie, o Homo sapiens, existe há umas poucas centenas de milhares de anos. Uma diferença e tanto. Fica a pergunta, né? Como é que um reinado tão longo e tão poderoso pôde acabar assim, de repente? Bom, para entender isso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo para um mundo que não se parecia em nada com o nosso. Então, vamos lá, para o primeiro ato dessa história, o mundo onde tudo começou. Isso aqui era o período Triássico, mais ou menos 252 milhões de anos atrás. Dá uma olhada, toda a Terra do planeta estava junta, formando um único gigantesco continente, a Pangeia. E isso, claro, criava um clima super extremo, muito diferente de qualquer coisa que a gente conhece hoje. Pensa num lugar quente, seco, com desertos imensos. O planeta ainda estava se recuperando da maior extinção em massa da história, que literalmente apagou quase 95% de toda a vida. Ou seja, era um ambiente bem hostil. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo cheio de espaços vazios, de oportunidades para quem conseguisse se adaptar. E foi nesse mundo desafiador que um novo grupo de répteis apareceu, pronto para aproveitar essa chance. Sabe o que realmente fazia um dinossauro ser um dinossauro? Não era o tamanho, mas a forma como ele andava. A postura dele. As pernas ficavam retas, bem debaixo do corpo, e não abertas para os lados como num lagarto. Essa foi uma inovação que mudou o jogo. Essa postura mais eficiente deu a eles uma super vantagem. E aqui vai uma curiosidade para não confundir mais. Aqueles répteis voadores, os pterossauros, e os gigantes marinhos, como os plesiosauros, pois é, eles viveram na mesma época, mas não eram dinossauros de verdade. E pode esquecer aqueles monstros gigantes que a gente vê no cinema. Os primeiros dinossauros que conhecemos eram, na verdade, animais pequenos, que andavam em duas patas e não eram muito maiores que um cachorro grande. Só que eles tinham uma arma secreta, uma carta na manga, um sistema respiratório super eficiente, com sacos aéreos muito parecido com o das aves de hoje. Isso permitia que eles tirassem muito mais oxigênio do ar. E, na atmosfera pobre em oxigênio do Triássico, isso era um verdadeiro superpoder. Com essa vantagem, eles não só sobreviveram, como prosperaram. Foi o pontapé inicial para uma era de domínio que durou pelos períodos Jurássico e Cretáceo. A gente vê em filme, em desenho, o Tiranossauro Rex lutando com o Estegossauro. Mas será que isso aconteceu de verdade? A resposta é: nem de longe. O Estegossauro já tinha sido extinto milhões e milhões de anos antes do T-Rex aparecer. Para ser mais exato, o tempo que separa os dois é maior do que o tempo que separa o T-Rex de nós. Isso dá uma noção do quão gigantesca foi a era dos dinossauros. E essa ideia de que todo dinossauro era gigante também não é bem assim. A diversidade era absurda. Existiam dinossauros que não eram maiores que uma galinha, vivendo ali na sombra dos grandes titãs. Mas depois de dominar o planeta por um tempo que a gente mal consegue imaginar, o mundo deles chegou a um fim. Um fim súbito e absolutamente catastrófico. Hoje, os cientistas acreditam que a extinção foi resultado de um golpe duplo. O planeta já não estava muito bem, sofrendo com erupções vulcânicas gigantescas que mudaram o clima, e aí veio o golpe de misericórdia, o impacto de um asteroide do tamanho de uma cidade. O que veio depois foi um efeito dominó terrível. O impacto inicial não matou todos os dinossauros de uma vez. O que realmente os destruiu foi o que veio depois. Uma nuvem de poeira cobriu o planeta, bloqueou o Sol por anos e mergulhou a Terra na escuridão e no frio. Sem luz, as plantas morreram. E sem as plantas, toda a cadeia alimentar ruiu. E quem sobreviveu a esse apocalipse? Basicamente, os pequenos e os adaptáveis. Aqueles que conseguiam se esconder em tocas, que não precisavam de muita comida e que podiam aguentar um mundo frio e escuro. Mas será que esse foi mesmo o fim de todos os dinossauros? A história tem uma reviravolta final. A resposta para essa pergunta pode estar muito, mas muito mais perto do que se imagina. Na verdade, pode estar do lado de fora da janela agora mesmo. Uma única linhagem de dinossauros conseguiu sobreviver ao cataclisma. Eram pequenos, tinham penas e eram incrivelmente resistentes. É isso mesmo. Cada pássaro que a gente vê hoje, do beija-flor ao avestruz, é um dinossauro vivo.
um descendente direto daqueles predadores do Mesozoico. A dinastia não acabou, ela só aprendeu a voar. A saga épica dos dinossauros é um lembrete profundo da natureza dinâmica e, às vezes, bem violenta do nosso planeta. Mostra que até o domínio mais longo e poderoso não é eterno e que, de alguma forma, a vida sempre encontra um caminho para continuar.